Por que um homem some sem dizer adeus? O que faz alguém apagar laços, vozes, memórias, como se nunca tivessem existido? E mais cruel ainda, como é possível ele não olhar para trás? Quem luta com monstros deve cuidar para não se tornar também um monstro. Quando se olha muito tempo para o abismo olha de volta para você. Friedrich Nietzsche. Existe um momento, quase imperceptível, em que a alma de um homem começa a desaparecer sem fazer alarde. Um silêncio sutil toma conta dele. Não é raiva, não é tristeza, é o eco do esgotamento. E aos poucos ele vai se apagando das conversas, dos encontros, das mensagens não respondidas. Você nota sua ausência, mas não entende. Ele já não está mais ali. Você talvez tenha conhecido esse homem. Ou talvez você seja ele. Na superfície, ele parece frio, distante, até cruel. Mas o que ninguém vê, o que ninguém quer ver, é o campo de batalha dentro dele. Porque por trás do silêncio mora uma dor crônica, um cansaço ancestral, uma sensação de que sua própria identidade foi sequestrada por anos de performance emocional. Não se trata de cortar pessoas, trata-se de cortar a mentira. Aqui, neste espaço entre o sono e a lucidez, entre a lógica e o delírio, eu vou contar essa história. Uma história não sobre fuga, mas sobre resgate. Não sobre abandono, mas sobre sobrevivência. E se você se reconhecer, mesmo que por um instante, saiba, você não está sozinho. Você já sentiu que está interpretando sua própria vida? Como se cada gesto seu fosse uma performance inconsciente, e pior, esperada, como se até seu sorriso fosse um tipo de obediência. Ele sentiu, mas não num dia específico, nem num evento traumático. Aconteceu lentamente, como uma infiltração invisível na alma, um desconforto, uma vontade de sair no meio da conversa, um enjoo diante da própria voz, um cansaço que não tinha nome, só peso. Não foi um rompimento explosivo, foi um afogamento discreto. O homem de quem falamos, talvez você, passou anos sendo o que esperavam. O amigo presente, o filho compreensivo, o profissional é estável, o homem confiável. Mas a confiança que projetavam nele era uma prisão silenciosa, e ele só percebeu isso quando já estava quase morto por dentro. No começo, ele tentava ignorar, dizia a si mesmo, é só uma fase, é só estresse, vai passar. Mas não passou, porque aquilo que ele chamava de estresse era a verdade tentando emergir. E a verdade, quando sufocada por tempo demais, volta com dentes. Um dia, ele olhou ao redor, nos grupos de amigos, nas conversas com familiares, nos relacionamentos, é algo que colapsou por dentro. Ele não se reconhecia mais. As palavras que dizia não vinham do coração. As risadas soavam falsas e os abraços vazios. Kim Mills escreveu: E chega uma hora à noite em que você se deita e escuta o que há de mais estranho em você. Esse momento chegou, numa noite qualquer, com a TV ligada no mudo, o celular vibrando mensagens que ele não queria ler, o corpo imóvel, mas a mente aos gritos. E o que ela dizia era: você não é esse homem que está vivendo no seu lugar. A sensação era absurda, como estar preso em um corpo com GPS programado por outras pessoas. Ele sorria quando esperavam sorrisos, acolhia quando exigiam compreensão, era forte quando todos estavam desmoronando, mas quando ele mesmo tremia, ninguém via, ninguém queria ver. A verdade é que ele se tornou indispensável na dor dos outros e invisível na própria. E foi ali que o colapso silencioso começou. Ele parou de responder, não por arrogância, mas por sobrevivência. Começou a evitar conversas, encontros, lugares, não porque odiava as pessoas, mas porque odiava o papel que era forçado a interpretar perto delas. As pessoas notaram, claro, e disseram, ele mudou. Mas não, ele voltou. Voltou a ouvir sua intuição, voltou a se perguntar, o que eu realmente sinto aqui? E quase sempre a resposta era, nada. O vazio que ele sentia nas relações não era ausência de afeto, era excesso de mentira. Mentira sobre quem ele era, mentira sobre o que suportava, mentira sobre quanto tempo ainda conseguiria aguentar. Ele passou anos se moldando para caber na expectativa alheia,
e percebeu que isso o havia esculpido em pedra. E pedra não sente, só resiste. Foi quando ele decidiu desaparecer, não fisicamente, mas emocionalmente. Foi quando ele começou a cortar, não pessoas, mas personagens. Cortou o conselheiro emocional de plantão. Cortou o homem que dizia sim para tudo. Cortou a criança interior que ainda acreditava que, se ele fosse bom o bastante, seria amado de volta. E isso doeu, como uma amputação sem anestesia. Mas ali, naquela dor crua, ele começou a se lembrar do menino que gostava de silêncio, do adolescente que questionava tudo, do homem que sonhava com uma vida onde ele pudesse simplesmente ser. Esse é o paradoxo. Quando ele se afastou de todos, foi a primeira vez que esteve próximo de si. E se você sente isso agora, essa vontade de sumir, de calar, de desaprender tudo que te ensinaram sobre como ser aceito, talvez você não esteja enlouquecendo. Talvez você esteja acordando, porque o primeiro sinal de que algo dentro de você está despertando é quando o mundo ao seu redor começa a parecer uma farsa. E nesse momento você tem duas escolhas: continuar atuando para ser amado ou começar a desaparecer para finalmente se encontrar. Agora me responda. Você já teve a sensação de estar travado, mesmo tentando mudar? Já percebeu que por mais que leia livros, veja vídeos, se esforce, algo invisível continua te puxando de volta para os mesmos padrões? Pois saiba que isso não é coincidência, e tem uma explicação. Recentemente, pesquisadores e estudiosos redescobriram um modelo de transformação mental usado há séculos por filósofos, estrategistas e pensadores que mudaram o rumo da história. Um método silencioso, mas incrivelmente eficaz, que combina ciência, psicologia e sabedoria antiga, e que até hoje poucas pessoas conhecem. Quem aplicou descreve como uma virada de chave interna: clareza, disciplina, identidade mais forte, como se pela primeira vez estivessem realmente no controle da própria mente. Deixamos um vídeo completo explicando tudo isso no nosso site. Se quiser assistir agora, é só escanear o QR Code na tela ou clicar no link da descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo. Há um momento, sombrio e lúcido, em que o homem que sempre esteve disponível percebe: ele nunca foi amado, foi apenas útil. Isso não se descobre de uma vez. Vai se revelando em detalhes sórdidos. Um amigo que só liga quando precisa desabafar, no parente que só aparece para pedir favores, na pessoa amada que some quando ele desmorona, e aí ele percebe: o afeto que recebeu tinha uma fatura invisível. Ele foi confundido com um porto seguro, mas era apenas um cais onde os outros atracavam temporariamente para não naufragar. E quando ele precisava ser salvo, ninguém sabia nadar. O nome disso? Amor condicional. Mas a forma como se manifesta é mais sutil. São os IC escondidos por trás da aceitação. Eu te aceito, enquanto você for útil. Eu te amo, enquanto você me serve. Eu estou aqui, desde que você continue sendo o mesmo. E isso vai se repetindo, a cada gesto ignorado, a cada dor que ele engole porque não é o momento de falar sobre isso. A cada vez que sua vulnerabilidade é tratada como incômoda, como se quebrar fosse um erro, justo para ele, o forte. Mas chega um ponto em que o corpo fala, e ele sente no peito, literalmente, o peso de estar cercado de gente que nunca ouviu, as mensagens que não perguntam como você está, as conversas que são sempre sobre o outro, os convites só vêm quando falta alguém na mesa. E nesse ponto, algo se quebra. A confiança no vínculo, a fé no afeto, a ilusão de reciprocidade. Ele se pergunta: se eu parar de dar, o que sobra? E a resposta vem rápida: sobra o silêncio, sobra o vazio, sobra o sumiço das pessoas que diziam estar por perto para o que der e vier. Simone Weil escreveu: o amor verdadeiro é aquele que vê o outro como uma alma, não como uma função. Mas o que ele viveu foi o oposto, foi visto como função, o que resolve, o que acalma, o que sustenta, não como alma, o que sente, o que desaba, o que precisa. E isso gera uma ferida profunda, não de ódio, de luto, porque ele percebe que amou sozinho, que estava em relações onde sua dor era invisível,
onde sua presença era apenas conveniência. Ele começou a testar, silenciosamente. Parou de mandar mensagem primeiro, parou de perguntar como estavam, parou de estar sempre disponível. E o que aconteceu? Nada. O telefone tocou. Ninguém notou sua ausência. E se notaram, não perguntaram: "Você está bem?" Perguntaram: "Por que você sumiu?" Porque não era sobre ele, era sobre o que ele fazia pelos outros. Essa constatação é dilacerante, porque ela revela que, para muitas pessoas, sua presença era uma espécie de serviço, um atendimento emocional gratuito, uma fonte constante de acolhimento mesmo quando ele precisava ser acolhido. E aí o corte vem, não como punição, mas como fim de contrato. Ele deixa de tentar, não por orgulho, mas por cansaço. Ele para de insistir em relações onde o amor foi condicionado ao desempenho, onde sua humanidade foi secundária à sua função, e quando ele se afasta, surgem os julgamentos. Dizem que ele se isolou, que está estranho, que não era assim antes. Mas ninguém pergunta por que ele precisou sumir, porque perguntar isso exigiria empatia, exigiria reconhecer que talvez usaram ele sem saber, que talvez nunca o amaram de verdade, só amaram o que ele proporciona. É aqui que nasce o rompimento real. Não é um rompimento com as pessoas, é um rompimento com a versão de si que tolerava ser reduzido a uma ferramenta emocional, e uma vez que ele desperta para isso, ele não volta, porque não se pode descrever o que foi visto. Não se pode desafiar a si mesmo depois de reconhecer que foi desarmado por tantos. Não se pode mais se contentar com migalhas depois que se sentiu faminto por afeto genuíno. O homem que corta laços não está destruindo relações, ele está sepultando ilusões. E entre a dor de estar só e o peso de continuar sendo usado, ele escolhe o silêncio, um silêncio que grita: "A partir de agora só fica quem me enxerga inteiro, não como suporte, mas como ser humano." Ele não deixou bilhete, não mandou uma última mensagem, não pediu desculpas, não escreveu um texto bonito explicando os motivos do sumiço. Ele apenas foi. E quem ficou, ficou confuso. Achou que era ego, achou que era frieza, achou que ele tinha se transformado num homem insensível. Mas o que quase ninguém entende é que às vezes o sumiço é o último grito de alguém que se calou por tempo demais. E o motivo de não explicar nada é simples. Ele já tentou inúmeras vezes, só que ninguém ouviu. Não ouviram quando ele disse que estava cansado. Não ouviram quando ele falou que sentia que ninguém o entendia. Não ouviram quando ele, entre uma piada e outra, deixou escapar um "eu não tô bem". Foram anos em que ele foi sufocado por conversas que giravam sempre ao redor dos outros. Anos em que qualquer tentativa de profundidade era tratada como drama. Anos em que sua tristeza era desconfortável demais para quem só queria dele leveza, disponibilidade e força. Então ele silenciou. Primeiro nas palavras, depois no olhar e, por fim, no corpo. Ele parou de ir, parou de estar, parou de insistir, e quando o corte veio, veio mudo, sem estardalhaço, sem mágoa performada, sem fechamento, porque nem tudo precisa de ponto final. Algumas histórias se encerram por exaustão. Franz Kafka escreveu: "O sofrimento é o elemento pelo qual existimos. Apenas o sofrimento faz com que estejamos conscientes. E é nesse ponto que tudo muda. O sofrimento se torna consciência. Ele não sumiu para punir ninguém. Ele sumiu para não punir a si mesmo. O afastamento não foi um ato de ódio. Foi um gesto de sobrevivência. Ele percebeu que explicar-se seria inútil, porque quem o amava de verdade já teria percebido sua dor, e quem não percebeu antes não entenderia agora. A explicação nesse ponto da jornada soa como mendicância emocional, e ele decidiu. Não vai mais implorar por empatia. Essa é uma das fases mais solitárias da transformação. A fase do ninguém entende. A fase do ele ficou estranho. A fase do tá agindo como se fosse melhor que todo mundo. Mas não é isso. Ele não se sente melhor. Ele se sente exausto. Exausto de ter que justificar seus limites, de ter que negociar seu próprio bem-estar, de ter que sorrir para que os outros não se sintam desconfortáveis com sua tristeza,
E talvez agora você entenda, ele sumiu não porque deixou de amar, mas porque amava tanto que tentou até o último fio de energia. E quando essa energia acabou, ele foi embora. Sumir, nesse contexto, é como desligar a vida para reiniciar o sistema. É formatar a alma, é fugir não das pessoas, mas da versão de si mesmo que elas mantinham aprisionada. E ele sabe que vai ser mal interpretado, sabe que vão dizer que ele é ingrato, que é insensível, que só pensa em si agora. Mas essa é a consequência de uma escolha que só quem chegou ao fundo entende. A escolha de, pela primeira vez, deixar de se abandonar. É contraditório, eu sei. Sumir parece egoísmo, mas para ele continuar seria suicídio emocional. Então ele corta, sem deixar carta, sem tentar fazer as pazes, sem dar a ninguém a chance de convencê-lo a voltar ao papel que o adoeceu. E não espere volta. Porque se ele teve que sumir sem explicação, é porque ninguém ouviu quando ele ainda estava gritando por dentro. E você que escuta isso agora, talvez esteja segurando uma vontade parecida, talvez esteja tentando justificar seus afastamentos, talvez esteja se culpando por não conseguir mais manter os mesmos laços. Então escute, você não precisa se justificar para sair de um lugar onde você morria lentamente. Você não precisa explicar sua ausência a quem nunca notou sua presença real. Você não deve nada a quem exigiu sua energia, mas nunca ofereceu colo quando você cansou. A ausência dele, ou a sua, não é o fim de um ciclo. É o começo de um renascimento. E renascer, às vezes, exige desaparecer. No começo, a solidão assusta. Ela entra devagar, como quem invade sem pedir permissão. E quando ele finalmente cede ao silêncio, é como se todas as vozes de fora cessassem e as de dentro começassem a gritar. É um colapso interno. Ele se vê frente a frente com tudo que evitou sentir por anos, os traumas que mascarou com gentileza, a tristeza que anestesiou com esforço, a raiva que engoliu em nome da paz, e ali, no escuro do próprio quarto, com o telefone mudo e o peito em ruínas, ele pensa: será que eu fiz besteira? Será que eu deveria ter ficado? Mas o que ele ainda não sabe, e logo vai descobrir, é que essa solidão é na verdade um útero. Escuro sim, incômodo, mas fértil, um lugar onde morre o personagem e nasce o homem. Porque quando tudo some, os amigos, os convites, os barulhos, as distrações, sobra só ele e seus fantasmas, ele e suas verdades, ele e aquela criança interior que ainda chora calada. É nesse momento que algo inesperado acontece. A dor começa a se tornar escuta, o silêncio vira abrigo, e a ausência se transforma em revelação. Schopenhauer escreveu: a solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais. Mas ele não se sente excepcional, ele se sente quebrado. E talvez seja aí que mora o verdadeiro valor dessa fase, na quebra que revela o que sempre esteve escondido debaixo das armaduras. Aos poucos, ele percebe que a solidão não é vazia, ela é cheia, cheia de lembranças que voltam para ser revistas, cheia de perguntas que não têm resposta e que ainda assim precisam ser feitas, cheia de versões antigas de si mesmo que vêm se despedir. É um processo brutal, dias em que ele não quer levantar da cama, noites em que a mente é um campo minado de arrependimentos, momentos em que ele sente que não vai aguentar ficar só mais um minuto, mas ele fica, e ao ficar, começa a ouvir seu verdadeiro pensamento, ouvir suas reais vontades, ouvir o que sempre quis, mas nunca teve coragem de desejar. É nesse silêncio que ele começa a se reconstruir, não como era antes, mas como nunca pôde ser. Ele redescobre hobbies, se reconecta com ideias que havia abandonado, começa a cuidar do corpo, mas não por estética, mas como ritual de respeito, e aos poucos percebe: existe prazer na companhia de si mesmo. É aqui que a solitude vira medicina. Ela ensina que não se morre por estar só, se morre por estar cercado de quem não nos vê. Ela mostra que o ruído dos outros pode ser a anestesia, mas nunca cura, e que o barulho que mais impede a paz
É o medo de sentar-se consigo mesmo. Quando ele atravessa esse deserto, ele emerge diferente. Mais calmo, mais atento, mais seletivo. Porque agora ele sabe. Paz não é ausência de dor. Paz é presença de verdade. Ele aprendeu que estar com alguém por carência é pior do que estar só por escolha, que nenhuma presença vale o preço de se abandonar e que a própria companhia, quando cultivada com sinceridade, pode ser o solo mais fértil para florescer o que é real. Essa transformação não tem fogos, não tem aplausos, não tem testemunhas, mas tem algo ainda mais precioso: liberdade. A liberdade de dizer não sem culpa, de escolher o silêncio sem precisar explicar, de manter distância sem precisar se justificar. E se você já provou da solidão assim, amarga, necessária, libertadora, então sabe do que estou falando. É nela que morre o homem domesticado e nasce o homem real, aquele que não teme a escuridão porque aprendeu a ver no escuro. Escolher a si mesmo é um ato violento, não no sentido de ferir alguém, mas de romper com tudo aquilo que te feriu. É um parto solitário, sangrento, espiritual. Não tem glória, não tem plateia, só dor e verdade. O homem que um dia desapareceu, que cortou laços, que silenciou, agora emerge, mas não como antes. Ele não volta mais leve, volta mais denso. Carrega no olhar uma coisa que não se ensina: lucidez. Ele não precisa mais explicar por que não responde certas mensagens. Ele não precisa mais fingir entusiasmo com conversas que já não cabem na alma. Ele não precisa mais tolerar a presença de quem lhe suga energia, porque agora ele escolheu. E o que ele escolheu foi ele. Mas essa escolha teve um preço. Ele perdeu gente, perdeu convites, perdeu espaço em certos grupos. Foi chamado de egoísta, de esquisito, de arrogante. E ele ouviu tudo. Mas não voltou atrás, porque ele sabe com a pele, com o estômago, com o osso, que se voltar a ser o que era, morre por dentro. E ele já morreu uma vez. Não vai repetir o velório. O que muitos chamam de isolamento, ele chama de cura. O que muitos chamam de distância, ele chama de proteção. O que muitos chamam de mudança, ele chama de verdade. Nietzsche escreveu: torne-se quem você é. E foi isso que ele fez, rasgado, sujo, incompreendido, mas inteiro. Hoje ele anda mais devagar, fala menos, observa mais, sorri quando quer, não quando esperam, se cala quando precisa, mesmo que pareça estranho, e se afasta, mesmo que doa, de tudo que o empurra de volta ao homem que ele precisou matar. Esse novo homem não busca mais agradar, busca pertencer, não a um grupo, a uma família, a uma imagem, mas a si, a seus valores, a sua jornada. Ele aprendeu a diferenciar o afeto que acolhe do afeto que controla, a conversa que cura da que esgota, a presença que soma da que ocupa espaço. E por isso, ele é mal interpretado, porque num mundo onde todo mundo grita, o silêncio incomoda. Num mundo onde todos fingem estar bem, a autenticidade assusta. Num mundo onde se vive para ser aceito, viver para ser verdadeiro parece rebeldia, mas ele não se importa mais, porque há algo que vale mais do que qualquer aprovação: a paz de deitar a cabeça no travesseiro e não estar se traindo. Ele não quer mais multidão, quer profundidade, não quer mais se encaixar, quer expandir, não quer mais ser lembrado como o cara legal, quer ser sentido como alguém que viveu de forma honesta com sua dor e com sua luz. Se esse homem é você, saiba, não está sozinho. Existem outros, espalhados, silenciosos, inteiros, homens que morreram simbolicamente para deixar de agradar, que cortaram tudo para poder florescer, que sumiram não por frieza, mas por respeito a si mesmos. E se você sente que ainda está nesse processo, no meio da ruptura, do vazio, da solidão, respira. É desconfortável agora, mas aos poucos você vai entender. Aquilo que parecia o fim era o começo. O começo do homem que não aceita mais menos do que verdade. O começo do homem que não negocia mais sua integridade.
O começo do homem que pela primeira vez se escolheu. E escolher a si mesmo, mesmo quando o mundo inteiro te chama de egoísta, é o ato mais brutal e mais bonito de amor que alguém pode cometer. No fim das contas, este não é um vídeo sobre afastamento. É um vídeo sobre retorno. Retorno ao que foi esquecido, ao que foi sufocado, ao que foi calado para que o mundo não se sentisse desconfortável demais diante da verdade de um homem que se recusa a fingir. Os homens que cortam todos ao redor não estão escolhendo o isolamento por fraqueza. Eles estão escolhendo a si mesmos por maturidade. Estão compreendendo que não é possível sustentar a vida inteira baseado em vínculos que adoecem, rotinas que anestesiam, afetos que cobram presença mas não oferecem acolhimento. Eles não desapareceram, eles apenas deixaram de representar e nesse desaparecimento iniciaram algo mais raro do que qualquer conexão, o reencontro com a própria essência. Aqueles que entendem, permanecem. Aqueles que se sentem ofendidos, talvez nunca tenham realmente escutado. E você que ficou até o fim, talvez também esteja vivendo esse processo de corte, de luto, de reconstrução. E se estiver, entenda, você não é frio, você não é insensível, você está acordando, e acordar é doloroso, mas é a única forma de realmente viver. Quero te contar uma coisa íntima agora, como quem acende uma luz fraca no quarto depois de horas no escuro. Alguns anos atrás, eu também precisei desaparecer. Lembro exatamente do dia. Um almoço em família. Risadas, conversa fiada e aquela sensação opressora de que tudo ali era roteiro. Eu sorri, brinquei, fui simpático, mas por dentro eu só queria fugir. E naquele mesmo dia voltei para casa, desliguei o celular por uma semana. Ninguém entendeu, mas foi nesse silêncio que eu ouvi minha própria voz me dizendo: você não precisa mais se mutilar para caber. Esse vídeo é sobre isso, sobre ter coragem de se retirar, de se desprogramar, de se escolher, mesmo que os outros não entendam, mesmo que doa, mesmo que pareça que você está sozinho. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se isso tocou alguma parte escondida de você, então valeu cada palavra. Ah, e não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para assistir ao vídeo completo sobre o processo de reprogramação mental que vem ajudando pessoas comuns a conquistarem mais clareza, foco e controle emocional, com base em ciência, filosofia e práticas que funcionam no dia a dia. E agora, claro, chegou aquele momento em que eu viro youtuber de verdade. Curte esse vídeo, comenta ali embaixo, eu escolho a mim. Não por engajamento, mas para deixar um rastro para o próximo que passar por aqui no escuro. Ah, e se inscreve no canal. Sério. Senão eu vou ter que reaparecer na sua vida como aquele amigo que sumiu e volta só para pedir favor. Você sabe do que eu tô falando. E os vídeos que estão aparecendo aqui na tela, não clique ainda. Eles escondem verdades que talvez você ainda não esteja pronto para encarar. Ou talvez esteja. Vai saber. Cuidado. Depois de assistir, é impossível continuar vivendo no piloto automático. Nos vemos do outro lado do silêncio.